Doutor Belísio Neto, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a você, ouvinte, que está envelhecendo, que vai ser idoso, a você idoso, a quem cuida, filho, neto, todas aquelas pessoas que podem se beneficiar com nossas informações. Prazer mais uma vez estar por aqui. Hoje o nosso tema, tontura nas pessoas idosas. É comum, é normal? Bastante comum. Uma das principais queixas no consultório, no ambulatório, nos serviços que atendem idosos é a queixa de tontura, que ela, na verdade, pode vir com alguns outros linguajares. O paciente pode dizer, se queixar de outras palavras que não tontura, mas é uma queixa bastante comum nos consultórios que trabalham com pacientes idosos. Eu diria comum também em qualquer especialidade clínica, né? Os adultos jovens também sofrem muito de tontura. E é uma queixa que limita ao dia a dia, diminui qualidade de vida, facilita eventos mais catastróficos como uma queda, pode precipitar uma queda e pode ser o sinal de alarme de uma doença mais grave, de uma doença que, por exemplo, uma doença cardíaca, ela pode causar tontura. Então é sim, Marcos, muito frequente, bastante frequente, eu diria, nos pacientes idosos. Agora, não é motivo de pânico? Existe, por exemplo, tratamento para isso? Sim, não é motivo de pânico, é um motivo de se preocupar, é um motivo de ir à consulta, de procurar ajuda, porque existem tonturas que são simples, que acontecem aqui e acolá. Existem tonturas que incapacitam o paciente dele ter muitas vezes que procurar um pronto-socorro. Existem tonturas que o paciente vai passar o resto da vida e não vai ter problema. E existem aquelas que são graves, que necessitam de intervenções até mais, eu diria, mais sérias. Então, o ideal é sempre procurar auxílio. Por exemplo, tem um tipo de tontura, Marcos, que ela é por doença cardíaca, a pré-síncope, por exemplo, aquele tipo de tontura que o paciente relata, ele está com, doutor, quando eu vou andando ou quando eu me levanto, eu tenho um escurecimento de vista, eu tenho um desfalecimento. Não é que o mundo rode, eu simplesmente, eu quase que desmaio. É um tipo de tontura, a gente chama pré-síncope, que uma das principais causas desse tipo de tontura é doença cardiovascular, é doença no coração. Pode ser por uma arritmia, pode ser por uma doença valvar nas válvulas do coração. Então, vai desde uma doença grave como essa a doenças simples, como por exemplo a principal causa de tontura, tanto no idoso como no adulto jovem, que é a vertigem, né? Aquela que o paciente refere o mundo rodado. Doutor, essa tontura, o mundo roda, ou os objetos que estão ao meu lado eu sinto rodar, e a depender da intensidade, a depender do tempo de duração e do que é o ponto de gatilho dessa tontura, a gente vai classificando qual tipo de vertigem. Então a principal causa de tontura é a vertigem, do tipo vertigem postural paroxística benigna, que é aquela tontura. Então é uma doença simples, pode até levar uma queda, trazer incapacidades para o indivíduo, mas é diferente de uma doença estrutural no coração. Então pode ser desde doenças simples a doenças mais graves. E aí, terminando de detalhar esse tipo de tontura, a vertigem, que o mundo roda, e essa principal causa, que é a vertigem paroxística, é aquela quando o paciente movimenta a cabeça, seja para cima, para baixo, para o lado, mais abruptamente, ele tem uma tontura intensa, mas de rápida duração, dura segundos. Obrigado, Fatinha, pelo café, pela água, sempre tratamento especial continua o mesmo, né? Então, quando ele movimenta a cabeça para cima, para o lado, para baixo, ele tem esse tipo de tontura. E essa tontura, a gente, na conversa, na anamnese, a gente detalha bem, e tem uma manobra que a gente faz até em consultório, chamada de Dix-Hallpike, quando a gente observa os movimentos oculares do paciente, quando a gente provoca a tontura, ou observa se o paciente sente tontura, e ela é tratada também com algumas manobras de reabilitação labiríntica, não é com remédio, entendeu? Então, são diversos tipos, e o mais importante, Marcos,
eu diria que o diferencial do paciente idoso é o fato de geralmente ter mais de um tipo de tontura ali envolvido. Esse é que é o tchan da questão. A gente muitas vezes está aqui falando, olha, essa tontura é do tipo vertigem, pré-síncope, por desequilíbrio, assim, assado. A gente didaticamente explica, mas o paciente idoso ele tem uma, duas, dois, três tipos de tontura ao mesmo tempo, e a gente tem que tratar de várias formas assim, não. A gente tem que atacar várias causas ao mesmo tempo. Esse é o diferencial. É o paciente que ele tem dificuldade de manter-se em pé porque tem um problema osteoarticular, uma deformidade nos pés. Quem mantém a base da gente é os pés. Ele tem um problema circulatório, ele tem um problema na visão e aí atrapalha a percepção de movimento. E além disso ele tem uma tontura clássica, como por exemplo uma VPPB, que a gente falou agora há pouco. Ele tem uma tontura do tipo desequilíbrio, uma hipotensão ortostática, que é uma queda de pressão. O paciente, quando levanta, a pressão cai e ele fica muito tonto. Então eu sempre digo que tratar a tontura no paciente idoso é você pesquisar tipos de tontura no mesmo paciente. No adulto jovem geralmente é um tipo só, e aí você faz o tratamento para aquele tipo. Tem uma pergunta aqui no nosso WhatsApp. Nosso ouvinte conta que há quase um mês está tendo tonturas à noite. Quando ela se deita, já foi medicada e não tem melhoras. Continua tendo tonturas à noite. E isso é preocupante? Sim. É um sintoma incômodo que está causando prejuízo na qualidade de vida dela. Então, tontura, assim, quando ela é inespecífica, ela não tem assim um caráter dos tipos de tonturas mais comuns, a gente tem que pesquisar mais aprofundadamente. E existe um tipo de tontura que ele não se enquadra em nenhuma das causas principais. Ele não tem característica de nenhuma outra. Você já fez exames, já avaliou, fez testes e você não consegue enquadrar, que é o tipo de tontura que a gente chama de idiopático. Quando a gente não tem outra causa, e esse tipo de tontura ele geralmente relacionado, eu não sei se é o caso dela, eu estou falando de sintoma de um tipo de tontura atípico. Ele é relacionado a transtornos como ansiedade, como depressão, e o paciente geralmente ele diz assim: doutor, eu tenho uma zonzeira na cabeça, minha cabeça é meio oca, eu tenho como se fosse um oco na cabeça. Ele não sabe descrever bem, você pesquisa várias causas, não consegue identificar esse tipo de tontura que a gente chama idiopática, e lá comete aí em torno de 3% dos pacientes que têm tontura. Ele é tratado na maioria das vezes quando você trata a causa base, que é ansiedade e depressão. Então, até nisso, né, a ansiedade e a depressão, ela tem uma interferência. Não existe assim um tipo clássico de tontura que piora à noite, né? Não tem assim. O que teria que se investigar é a característica da tontura, se ela piora com alguma coisa. No caso dela é à noite, se ela é intensa, se ela dá vontade de vomitar, se ela dá e passa, se ela fica a noite toda, se está tomando algum medicamento. Medicamento é causa importante de tontura nos pacientes idosos. Tem alguns medicamentos que eles sabidamente eles causam tontura à noite, por exemplo, medicamentos para dormir podem causar muita tontura. Então teria que se ver mais aprofundadamente que a característica. Eu sempre recomendo o paciente se observar se é uma tontura que dá e passa, se ela é forte, se ela dá vontade de vomitar, se tem essa característica de desfalecimento, se o mundo roda, se ele observa que as pernas que estão desequilibradas, se já a tontura, muitas vezes a tontura do tipo desequilíbrio, Marcos, eles dizem que doutor, não é um mundo rodando, eu sinto minhas pernas, o equilíbrio é aqui nas pernas, minha tontura é nas pernas. E a pessoa cai. É um fator de risco para queda, não necessariamente toda vez cai, mas sim facilita muito. Uma das formas da gente prevenir queda é tratando tontura. Então é um dos objetivos. Então eles dizem que as pernas que estão desequilibradas. Ontem, quando você anunciou o tema aqui, eu fui pesquisar na internet e cheguei a uma palavrinha chamada tontura persistente. O que é que quer dizer isso? É aquela tontura que, como o próprio nome está dizendo, persiste, né? Uma das formas da gente investigar a tontura é vendo a característica da tontura.
como eu falei, ela é forte, ela é média, é fraca, ela tem alguma coisa que facilite ela aparecer, um gatilho, é quando você mexe a cabeça para cima, quando você fica em pé, é quando você fica muito tempo em pé, ela é episódica, e aí eu vou chegar na sua pergunta, ela dá e passa, ou ela é uma tontura que persiste dias, ela é recorrente, é quando ela dá e passa, dá e passa, dá e passa, e persistente é quando ela fica vários dias, mesmo que podendo ser numa intensidade menor, isso seria uma tontura persistente. Uma tontura persistente, Marcos, muito conhecida, e até muitas pessoas assim traduzem tontura como labirintite, é a própria labirintite, a tontura do tipo labirintite, que não é a causa mais comum nem em idoso nem em jovem, é uma causa menos comum. Entretanto, as pessoas confundem muito, elas até acham que tontura é a mesma coisa de labirintite, e não. Labirintite é um tipo específico de vertigem, um tipo específico de vertigem que é um tipo de tontura, que é um tipo de tontura até raro. Qual é a característica? É essa tontura que persiste dias, persiste horas, sem parar. O paciente fica tonto muitos dias, a intensidade é grande, muitas vezes tem que procurar pronto-socorro, dá náusea, dá vômito. Então, a tontura persistente é aquela que persiste. E a labirintite é, sim, um tipo de tontura que persiste alguns dias e de forte intensidade, que muitas vezes tem que ter uma intervenção mais rápida. A ouvinte aqui, ela tem 39 anos de idade e sempre tem tonturas. Já fez exames e não acusa nada de irregular, né? Não tem falta de ar, não tem taxa alta, mas sempre tem tontura. O que pode ser no caso dela? E ela, com 39 anos, ela é uma forte candidata a também ter tontura na terceira idade? Muito provavelmente. Como eu falei anteriormente, essa tontura, quando a gente não consegue enquadrar, e outra coisa, a tontura não necessariamente, ela é muito mais, mas muito mais mesmo, assim, elucidada a causa na consulta, você tendo tempo para conversar, detalhar a tontura no paciente, e você não lança mão de exames não. Os exames complementares na tontura, eles são de exceção. Você, na grande maioria das vezes, você consegue diagnosticar que tipo de tontura é aquele, e acertando o diagnóstico, você acerta o tratamento. Não adianta você passar um remédio para uma tontura, por exemplo, achar que toda tontura é labirintite, passar remédio para labirintite, e a tontura por outra causa. A tontura é porque você está tendo uma doença no coração, porque você está tendo uma queda de pressão, porque você está tendo uma outra causa, um acúmulo de eletrólitos, de otólitos, são alguns cristais que se depositam no aparelho vestíbulo coclear e causam tontura, são irritativos. Então, a forma que a gente diagnostica é muito mais na anamnese, no exame físico, na entrevista, fazendo alguns testes na própria consulta, do que mesmo com exames complementares. Não tem a característica, o único dado que a gente tem é que ela já tentou várias vezes e não tratou, não conseguiu êxito. Então, tem que buscar, ou quando a gente já fez tudo e não consegue, a gente enquadra, procura enquadrar nesse tipo de tontura, que é o tipo idiopática, que pode sim estar relacionado a transtorno de ansiedade, alguma coisa nesse sentido. Teria que se fazer uma investigação aí, Marco, desde medicamentos, posição, pressão deitada, pressão em pé, e ver se ela tem alguma piora com o movimento da cabeça, se tem vontade de vomitar, se tem alguma comida, alguma coisa que facilite tontura. Então teria que se investigar melhor. Então não tem que se frustrar, não tem que achar que não tem causa, aliás, que não tem tratamento. É uma doença extremamente tratável, né? E outra coisa é que tem alguns tipos de tontura que o paciente, mesmo tratando ali aquele episódio, ele pode ter outros, ele pode ter uma nova crise. Vou dar o exemplo da mais comum, que é a vertigem postural paroxística. O paciente, ele faz uma reabilitação labiríntica, faz algumas manobras, ele fica bem. Inclusive, a eficácia de você fazer uma manobra na consulta, né, a manobra de Epley, ela tem uma eficácia em torno de 60% a 70%. O paciente sai da consulta
sem sintomas. Mas a recorrência, ela pode acontecer. Ela pode acontecer no outro dia, pode acontecer com uma semana, pode acontecer com 10 anos. Então o paciente tem que saber que isso é possível. Inclusive, a gente recomenda a reabilitação labiríntica ou alguns exercícios em casa para que o paciente não venha a ter recorrência desse tipo de tontura. Então, é outro fator importante ele saber que ele pode ter outras crises no futuro, mesmo a gente instituindo medidas de prevenção. Tem perguntas aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Bom dia. Bom dia, Marco Dantas. Pergunta aí a doutor Belício se o colesterol VLDL estando 12,4 mg de DL, se ele está normal ou está alterado. Obrigada. E aí, doutor Belício? O pessoal tem muita essa questão de taxa, né, da tontura, e é uma causa não frequente. Taxa alta para dar tontura, ela tem que estar muito alta, e o paciente geralmente tem outros fatores assim, associados que causam taxa. O próprio exame tem lá valor de referência. Lá naquele exame ele diz o ponto de corte normal. Dependendo do método, do laboratório, dependendo da forma que foi feita, esse exame ele tem valores que podem variar. Mas ela diz quanto aí? Só repetir então, rapidinho. Bom dia, Marco Dantas. Pergunta aí a doutor Belício se o colesterol VLDL estando 12,4 mg de DL, se ele está... 12,4. Primeiro que o VLDL não é um colesterol que a gente leva tanto em consideração. O que a gente leva mais em consideração é o LDL, que é o colesterol ruim, e o HDL, que é o colesterol bom. Ou seja, o colesterol ruim tem que estar baixo e o bom tem que estar alto. O VLDL é um outro tipo de lipoproteína que a gente não leva tanto em consideração. Mas esse valor aí ele está um pouco acima. Ouvinte pede aqui para você falar rapidinho sobre bursite trochanterica. O que é isso? Bursite trochanterica. Trochanterica. É um tipo de inflamação nessa estrutura chamada bursa, que ela está nesse caso aí no trochanter, né, que é um osso, né, da estrutura dos membros inferiores, e que pode incomodar bastante, e isso pode levar se é um atleta, tirar ele daquele esporte, se é um paciente idoso, limitar a marcha, que tem tratamento tanto no medicamentoso, gelo, fisioterapia, como medicamentoso para tirar da crise. Eu reencaminharia essa pergunta para o pessoal da ortopedia, para Dr. Anderson, né, que vem, eu acho que é uma pergunta que ele poderia abrilhantar melhor a resposta, mas é uma inflamação nessa estrutura chamada bursa, nessa área do trochanter, que geralmente responde com fisioterapia, gelo e anti-inflamatório. A questão é o depois, e para que eu não tenha outras crises dessa bursite, e aí é onde o especialista vai entrar melhor. Ok, doutor Belício, meu pai tem 85 anos, teve um AVC há algum tempo. Dias atrás eu percebi que ele estava conversando sozinho. Seria algo relacionado ao efeito do AVC? Olha, Marcos, o AVC, ele pode, em metade dos casos, os pacientes evoluem com um tipo de alteração na cognição que a gente chama de demência vascular. Então, metade dos pacientes que fazem AVC, eles vão evoluir com o que a gente chama de demência vascular. Eu costumo dizer, é o Alzheimer do AVC. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim, em termos de fisiopatologia. Didaticamente o correto é uma demência vascular. É aquela demência com aquelas características de perda de memória, de alucinação, de déficit na linguagem, só que a causa foi um AVC. A diferença é que, a diferença clínica é que o aparecimento do sintoma ele é mais abrupto. No Alzheimer a gente vê que a doença vai se instalando aos poucos, ela vai aos pouquinhos aparecendo sintomas de perda de memória.
E na demência vascular é abrupto. O paciente tem o AVC e logo depois ele abre com um quadro de demência. Ele dá uma piora cognitiva. Ao longo do tempo também, a gente chama em degraus. Perde de novo, então ele tem uma outra crise. Então a característica da demência vascular é essa perda abrupta, em degraus. Ele de uma hora para outra ele piora a memória. No Alzheimer ele vai perdendo aos pouquinhos ao longo do tempo. Ok, tem mais pergunta aqui. A pessoa com 40 anos que tem tonturas, qual profissional procurar? Pode ser o geriatra? Olha, dificilmente uma pessoa com 40 anos ela vai ao geriatra, porque na verdade, como eu disse, as queixas dos pacientes idosos elas são multifatoriais. Ela, por trás daquela tontura, tem outras causas de tontura, tem outras doenças que possam repercutir naquela tontura, né? O que a gente chama de fenômeno do iceberg. Ali é só a ponta do iceberg. Por trás daquela tontura no paciente idoso tem uma doença cardíaca, pode ter uma alteração na marcha, no equilíbrio, um medicamento, alguma doença descompensada, como diabetes, que facilita a tontura, uma queda de pressão. Uma pessoa com 40 anos, e só para tratar a tontura eu recomendaria uma outra especialidade, um otorrino, uma neurologia, mas na verdade um clínico, né, o médico da família, ele resolve na grande maioria das vezes. Então nessa faixa etária geralmente tem uma causa bem específica e o tratamento ele é único, assim, vai direto ao ponto. Já num paciente idoso, como eu falei, é a ponta do iceberg. Aquela tontura, ela está só, assim, sendo o sinal de alerta, mas ele, por trás daquela tontura, tem ou está imerso vários outros problemas cardíacos, de memória não, de humor, de polifarmácia, de alteração na marcha, de perda de força, até nutricionais, que a gente, nesse caso aí sim, a intervenção do geriatra é fundamental, que é esse perfil que a gente faz intervenções que realmente fazem muita diferença, é o diferencial da especialidade. Além disso, o que eu sempre chamo a atenção, do acompanhamento, dele não ir só quando está tonto, ele tá tudo bem, vai quando está tonto, mas ir também rotineiramente, da mesma forma que ele faz exames periódicos, da mesma forma que ele vai rotineiramente fazer atividade física, que ele vai que ele tem momentos de check-up. O acompanhamento na geriatria ele é fundamental para a gente não pegar o idoso sempre naquela fase aguda. Ele fez uma pneumonia, vai para consulta. Só que ele tem alterações de marcha, de memória, ele tem dor, ele tem às vezes até doenças que fazem com que ele tenha essa pneumonia de repetição, e a gente não consegue ver ele bem, só vê ele doente, e aí a gente tem dificuldade de se antecipar, de promover o envelhecimento saudável. Então, semana passada, a Organização Mundial de Saúde está querendo colocar um código na velhice, né, achando que velhice é uma doença, e na verdade há todo um movimento contrário a isso. Velhice não é doença, é uma fase da vida, que doenças são mais comuns. Existem algumas doenças próprias da velhice, mas taxar de que tudo é velhice, isso vai ser muito ruim para todo mundo. Dr. Belísio, obrigado por sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira. São 7h45.